todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre programação orientada a objeto. Bem, hoje nós vamos falar sobre composição, ok? E o que é composição, Jéssica? Composição, gente, é um conceito de programação orientada a objeto onde você pode construir um objeto utilizando outros objetos, tá bom? Pensa assim, é como montar algo complexo usando várias partes pequenas, tá bom? Então, se eu fosse resumir, eu diria que composição ele nos permite criar novos objetos, combinando objetos já existentes, tá bom? Bem, aí você vai falar assim, tá, mas qual é a diferença de composição para herança? Nós aprendemos herança, na verdade, e a gente utilizou a herança na nossa classe. Então, nós tínhamos uma superclasse, e essa nossa superclasse ela se via de que nós tínhamos uma superclasse, nós tínhamos uma subclasse, e a nossa subclasse, ela herdava da nossa superclasse, não é verdade? Então, quando você tem uma herança, ela é muito útil para a reutilização, né, direta de comportamentos comuns. Então, né, são dois objetos que têm o que? Comportamentos comuns. Então, você utiliza da herança para poder reutilizar desses comportamentos comuns que ambos têm, ok? Vai ficar um jeito bem claro, gente, né? Pra gente entender uma forma assim, pra ficar na cabeça de vocês e vocês não esquecer, ok? Porque eu tento trazer de uma maneira que, tipo, vocês vão entender, ok? Porque quando a gente chega a assistir uma aula, é porque a gente não compreendeu, ok? O que foi nos ensinado lá atrás, né? Ok? Onde você está, né? Fazendo o seu curso, enfim. Né? E a gente acaba, poxa, né? Preciso entender melhor, né? Tenho dificuldades, não estou entendendo isso. Né? Então a gente procura assistir algo para que a gente possa o quê? Solucionar aquilo que a gente não estava entendendo, ok? Então, tento colocar de uma maneira que a pessoa ela possa compreender de uma vez por toda, ok? Então, eu quero que você grave na cabecinha de vocês a primeira palavra que você vai gravar. Tem um. Gravou na cabecinha de vocês? Tem um. Ó, vamos lá. Tem um. Grava aí. A segunda palavra que eu quero que vocês gravem é um, tá bom? Tem um, é um, tá? Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Vou fazer a pergunta sobre um objeto carro, tá? Vamos utilizar como exemplo objeto carro. Esse vai ser o nosso exemplo, tá? Então, bora lá. Se eu falar para vocês, gente, o carro é um motor? Vocês logo já vão falar, não, ué, ficou maluca? Um carro é um motor? Não, um carro não é um motor. O carro tem um motor. Então, o carro tem um motor. Tá bom. Gente, um carro é uma porta? Não, Jéssica, um carro não é uma porta. O carro tem uma porta. Tem um. Então, porta. Já, eu vou perguntar para vocês. Gente, o carro é uma roda? Não, o carro não é uma roda. O carro tem uma roda. Então, roda. Gente, um carro tem um veículo? Não, o carro não tem um veículo, Jéssica. O carro é um veículo. Tá bom, então o carro é um veículo. Viu que a gente conseguiu responder essas perguntas aqui? E agora eu vou dizer para vocês. Isso aqui é composição, tá bom? Isso aqui é herança. Herança.
Muito mais simples, né? Assim? Se vocês conseguirem fazer essa pergunta quando você estiver criando a sua classe, o seu objeto, você vai saber se você deve utilizar herança ou composição, tá bom? Então, se você conseguir dizer que aquele objeto tem um, então é composição. Se você conseguir dizer que aquele objeto é um, então é herança. Então, quando eu disse um carro é um veículo, então o carro é uma subclasse da superclasse veículo. Então, ele herda de veículo. Então, ele tem o que? Comportamentos comuns, tá bom? Porque o carro, ele é um veículo. Então, e é herança. Quando você diz o carro tem um motor, tem umas rodas, tem portas, você está dizendo que ele tem que ele é uma composição, ok? Eu posso utilizar os objetos já existentes, ok? Como objeto motor, roda, porta, para criar o meu objeto, ok? Então, com os objetos já criados, com os objetos existentes, eu posso construir o meu próprio objeto utilizando deles, ok? Então, eu utilizo disso que é de composição, tá bom? Então, quando eu devo escolher entre herança e composição? Então, isso vai depender, gente, do contexto, ok? Das necessidades específicas, do sistema que você está implementando, ok? Mas, em geral, né, se utiliza de composição para promover a flexibilidade e a manutenção do código, ok? Então, se você conseguir responder essa pergunta, você vai saber se você vai utilizar de composição ou de herança, ok? Já herança, ela é útil para a reutilização diretamente, gente, dos comportamentos comuns, né? Que foi aquilo que eu dei de exemplo, né? Herança, você tem o que? Os comportamentos comuns. É um, ok? E composição tem um. Então, grave isso, gente. Isso é muito essencial, ok? Para você aprender. Então, eu gosto de usar, gente, as palavrinhas-chave para ficar na cabeça. É igual quando a gente cria a nossa classe, né? Ela é estruturada pelo quê? Pelos atributos e métodos. Só que tem pessoas que ficam com muita dificuldade. Quais são os métodos que eu vou colocar aqui? Só quais são os atributos que eu vou colocar aqui? Então, eu acredito que quando a gente fala, poxa, atributos são características, gente. Quais são as características da sua classe? Quais são os comportamentos da sua classe? Fica muito mais fácil de você compreender do que ficar lá atributos, métodos, atributos, né? Então, utilizando palavrinhas-chave, pode o quê? Liberar, né, ali sua mente de entender e aí pronto, gente. Aí com isso você vai conseguir, né, depois que libera, né, a chavinha roda, a gente atributos já sabe o que vai colocar ali no atributo, método já sabe o que vai colocar ali no método, ok? Composição ou herança? Opa, já sei, né? Então você tem as palavrinhas-chave, tá bom? Dito isso, eu já fiz aqui, gente. Eu criei um arquivo chamado composição e eu criei aqui 5 carinhas, ok? Então, nós temos o arquivo motor, o arquivo roda e o arquivo veículo, o arquivo carro e o arquivo main, tá bom? Bem, eu tenho uma classe aqui chamada motor, ok? Que quando eu instancei a minha classe motor, ele inicializa automaticamente o meu método init e ele espera receber quem? A potência desse motor. Então, eu atribuo para dentro do meu atributo potência a potência que me é enviada, ok? E o motor é o quê? Eu tenho aqui dois métodos para o meu motor, ok? Ligar e desligar, ok? E eu tenho aqui eu posso dizer, um cartão de visita do, do meu objeto motor, ok? De apresentação, ok? Então ele está dizendo aqui que o motor com potência de tantos cavalos, ok? Então, qual é a característica do meu motor? É que o motor ele tem uma potência, ok? Qual é o comportamento do meu motor? Ele liga e ele desliga, tá bom? Então é isso que essa classe faz, uma classe bem simples. A próxima classe é a classe roda, ok?
Assim como a classe motor, quando instanciada, ela inicializa um método init e ela espera receber o tamanho do motor, ok? E aqui também tem uma mensagem já, essa mensagem já está o quê? Feita, ok? Formatada, ok? E ela diz o que? Aqui a roda de tamanho, qual é o tamanho da roda em polegadas, ok? Bem, e aí nós temos a classe chamada veículo, ok? Que ela também, quando instanciada, ela inicializa automaticamente e ela espera receber a marca, modelo e ano, ok? E o comportamento dela é acelerar e frear. Então, o veículo ele acelera e ele freia. E é nada novo, né? Tudo assim que a gente já tem visto. Agora, o que vai ser novo aqui é essa classe carro, ok? A classe carro, ele também tem um def init, então ele tem um método init que é inicializado quando nós associamos a nossa classe carro, ok? E ela espera receber quem? A marca, modelo, ano, o motor e rodas. Vamos lá, gente. Vamos focar primeiro nesses três carinhas aqui, ok? Marca, modelo e ano. Tá faltando aqui uma coisinha, ok? Eu tenho uma classe chamada carro. E aí, vamos lá, vamos responder a pergunta. O carro tem um veículo? Não, o carro é um veículo. Então, o carro vira uma superclasse, vira uma subclasse e a subclasse é veículo, ok? Então, carro é de veículo. Ele é do que? Comportamentos comuns que eles têm, ok? Não só os comportamentos, gente, mas também as características. Qual é a característica de todo carro? É o quê? Todo carro tem, todo veículo tem o quê? Tem uma marca, modelo e ano. E um carro ele tem o quê? A marca, modelo e ano. Então, eles têm algo em comum, ok? Veículo e carro têm coisas comuns. Por isso que é um, ok? O carro é um veículo. Por quê? Porque eles têm comportamentos e características comuns. Quais são eles? Um carro, um veículo, ele tem marca, modelo e ano, e um carro também tem marca, modelo e ano. Então, ele espera receber a marca, modelo e ano, e ele inicializa o método init da minha classe veículo, atribuindo o que ele espera receber, porque lá no veículo ele espera receber a marca, modelo e ano, e essas informações vai ficar salva aqui, ok? Então, passando para cá, marca, modelo e ano, ok? Já a parte aqui de motor, gente, o motor é uma composição, ok? Lembra, nós estamos utilizando de objetos que já existem, ok? Então, o motor é a composição do objeto motor. E as rodas é também uma composição do objeto roda, ok? Aqui, na verdade, aí aqui, gente, também é uma carta de visita, né, para nosso para nossa classe carro, onde está aqui, né, já formatado a mensagem que vai ser passada, né? Eu poderia até mesmo vir aqui e dizer aqui, ó, marca, marca, modelo e ano. Fabricação. Tá? Bem, agora vamos no nosso main, porque é no main que a gente consegue ver realmente isso acontecendo, tá? Ó, estou instanciando a minha classe motor, ok? E a minha classe motor, ela espera receber quem? A potência do motor. Então, eu estou atribuindo aqui a potência de 100, ok? Eu estou atribuindo o objeto da minha classe instanciada para dentro da minha variável meu motor. Então, dentro do meu motor, eu tenho o quê? O objeto da minha classe, tá bom? Então, grava essa informação.
Eu estou instanciando aqui a minha classe roda. E ela espera receber o quê? O tamanho da roda. E eu estou atribuindo aqui, estou passando o tamanho da roda. E eu estou atribuindo o objeto instanciado da minha classe roda para dentro da minha variável minhas rodas, ok? Então, quando eu instancio aqui a minha classe carro, ele espera receber a marca, modelo, ano, o objeto da classe motor e o objeto da classe roda, ok? Então, eu estou passando aqui a marca Toyota, o modelo Corolla, o ano de fabricação 2020 e o objeto da minha classe é, motor e o objeto da minha classe roda, ok? Então temos aqui o meu motor e minhas rodas e ambos ele tem o que? O objeto da classe, ok? E eu estou atribuindo esse objeto para quem? Para minha variável meu carro. E aí eu vou dar um print no meu carro e agora ele vai printar as informações, ok? Do meu cartão de visita que já está prontinho. Então, carro, marca, Toyota, modelo, Corolla e ano 2020 de fabricação. Motor com potência de 100 cavalos, roda de 15 polegadas. Tá vendo? Então, eu criei o meu carro, o meu objeto carro, utilizando objeto já existente, ok? E não só isso. Então, eu tenho aqui, ó, só nessa aula a gente fez uma herança, ok? Então, nós temos a herança e nós temos composição, ok? Então, nós vimos o que é uma composição, ok? É, utilizando uma palavrinha muito chave, né? Composição, a gente consegue saber respondendo a palavra tem um. E herança, a gente consegue saber se é uma herança respondendo a palavra é um, ok? Então, espero que tenha ficado bem simples de entender, ok? Eu não fiz, gente, isso aqui, eu criei isso aqui com vocês porque ia ficar muito grande, ok? Porque era uma aula que realmente necessitava ser muito mais explicado, muito mais introduzidas as informações do que realmente colocar a mão na massa. Porque fazer é muito simples, né? Vocês viram o quanto é simples, né? Só depois você estanceia a sua classe, atribui ela para dentro de uma variável, né? Você ter o objeto da sua classe e passe ela, ok? Então, é muito simples a realização, mas talvez não tão simples a compreensão da introdução, né? De entender quando usar uma herança, quando usar uma composição, o que é uma composição, o que é uma herança, né? E aprender a palavrinha-chave, que eu acho que é o mais importante, que vai abrir o caminho para vocês realmente compreender, ok? Então, muito obrigada e até mais.